Roberta Sai vai explicar pra gente a importância das mamães aprenderem a fazer a manobra correta de desengasgo e principalmente reconhecer as situações de emergência. A gente já está aqui com ela. Bom dia, querida. Tudo bem? É um prazer te receber aqui no Bom Dia News. Eu que agradeço. E claro, com as melhores dicas pra gente. A gente está aqui com um bebezinho que já está fazendo sucesso nos bastidores. Lindo, lindo, lindo. Mas principalmente, você como especialista no assunto vai trazer as principais dicas para poder a mamãe, papai o responsável, poder reconhecer esses momentos de pânico, porque quando acontece algo do tipo, não só com o bebê, mas também com qualquer outra pessoa do nosso lado, a gente fica desesperado e tem que saber fazer a coisa certa no momento certo, não é verdade? Isso Bom dia. mesmo. Então, a manobra é uma manobra simples e a gente deve realizar ela quando o bebê der sinais que está engasgado. Porque também tem aquela que o bebê mama e ele dá umas tossidinhas e ali a mamãe vai fazer o quê? Ela vai observar se ele está realmente tossindo, porque se o bebê tossir, ele é um mecanismo natural dele de se desengasgar. Mas se o bebê começar a ficar sem sons, silencioso, como se fosse uma tosse silenciosa, começar a ficar roxinho, aí você deve iniciar imediatamente a manobra, certo? Uma coisa importante é que todos da casa devem estar treinados, não só o papai, não só a mamãe, mas todos os cuidadores da casa. Porque em algum momento o bebê pode ficar sozinho com os cuidadores, ou a mamãe pode ficar nervosa na hora e o papai já começa a fazer a manobra. Essa manobra ela é muito importante porque realmente ela salva a vida do bebê, certo? Então assim, você deve observar se o bebê tossiu. Por que o bebê engasga? Eu gosto de explicar também porque as mães têm essa dúvida. Então o sistema respiratório digestivo do bebê ainda é imaturo. Então a coordenação do sugar, deglutir e respirar, ele ainda está aprendendo. Outra coisa é que no finalzinho do esôfago, quando tem a passagem do líquido, nós adultos, nessa válvulazinha que nós temos, ela fecha quando a comida ou o alimento passa, né? No bebezinho, a musculatura ainda é frágil, fraca, e ela fica abertinha. Então, o que é que pode acontecer? O líquido, ele volta com mais facilidade, tá bom? Então, quando você for amamentar o bebê, é importante você inclinar sempre a cabecinha dele para cá, não amamentar muito deitado, porque o líquido pode voltar, certo? Eu vou explicar também sobre as comidinhas mais sólidas. Mas eu tô falando sobre a amamentação porque nesse período tende a acontecer mais os engasgos, certo? Tem mamãe também que tem a hiperlactação, que é aquela produção excessiva de leite. Então, nesses casos, também, né? É um problema. Nesses casos, seria interessante a mãe retirar um pouco daquele leite antes de colocar o bebê para mamar, tá bom? Então, assim, tá colocando aqui o bebê no peito e de repente o bebê começou a tossir. A primeira coisa é você olhar para o rostinho do bebê e esperar aquela tosse. Se por acaso o bebê não tossiu, ficou sem respirar, né? Roxinho e com aquela tosse silenciosa, você já deve iniciar a manobra. Lembrando também que quando você iniciar a manobra, sempre é bom acionar o SAMU ou o bombeiro, porque não esperar, você deve fazer a manobra, mas se tiver alguém em casa já pode estar chamando, tá bom? Então a primeira coisa que você vai fazer quando você perceber realmente que o bebê está engasgado é iniciar a manobra. Então, quais são os sinais que o bebê está engasgado? Tosse silenciosa, o bebezinho, ele pode, como o vídeo, né, ele pode ficar simplesmente paradinho, a tosse silenciosa e ele também pode ficar roxinho. Então, nesse momento, você pega aqui a mãozinha em V, ó, no rostinho do bebê, coloca o bebê nessa posição que a cabecinha fique abaixo do tronco e você vai dar 5 tapinhas nas costas do bebê. Utilizando aqui, ó, essa parte da mão que a gente chama calcanhar da mão ou a base da mão. Porque eu não posso dar tapinhas leves, porque eu preciso, nem tão fortes, nem tão leves. Eu preciso forçar uma tosse nesse bebê para que ele consiga expelir ou o alimento ou o leite que está engasgado. Então você faz, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse barulhinho é porque eu tenho um bebezinho
de plástico aqui, tá bom? Mas eu preciso fazer essa forcinha para poder eu forçar uma tosse nesse bebê. 1, 2, 3, 4, 5. E essa é realmente a posição, tá bom? Bebezinho inclinado, cabecinha para baixo e o corpinho para cá. Tá dando para ver aí? Se o meu bebezinho não tossiu, não emitiu nenhum ruído, eu viro meu bebezinho para esse lado e faço 5 compressões profundas entre a linha mamilar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Se o bebê ainda não emitiu nenhum som, não chorou, eu novamente giro esse bebezinho e faço de novo as 5 tapinhas, que a gente chama manobra de taponagem. 1, 2, 3, 4, 5. Aí as perguntas que as mães me fazem. Quando eu devo parar? Quando o bebê chorar ou tossir. Bebê chorou ou tossir, você acalma aqui o bebezinho. Nisso você pode estar levando ele depois para um serviço de urgência ou se alguém tiver acionado, eles já devem estar chegando, tá bom? Maravilha. É importante você ter falado principalmente sobre a manobra e também destacar que alguns bebês eles não geram nenhuma reação, como foi o caso dessa criança do vídeo. A gente pode até assistir um pouquinho para entender um pouco da situação e da gravidade dessa situação. Olha só. Tá com dificuldade, ó. Você tá fazendo cocô, amor? Pronto. Ai, filha, solta. Ai, que susto, meu Deus. Pronto, passou. Passou. Ai, Senhor Jesus. Passou, meu amor. Gente, olha só, é desesperador a gente se encontrar numa situação como essa, principalmente quando você não tem a informação correta. Quando você já tem uma noção do que fazer, fica tudo mais prático, não é? E aí, por isso que a gente está compartilhando essas informações com a enfermeira Roberta. E, novamente, quando acontecer essa engasgo silencioso, realizar a manobra daquela forma, Realizar a manobra. Se o bebê não está tossindo, não está chorando, começa a fazer a manobra. Se o bebê tossiu ou está emitindo tosses, é um mecanismo natural do bebê de se desengasgar. Mas se ele ficou silencioso, tem que começar imediatamente a manobra. Essa manobra, né, do desengasgo, ela é até 1 aninho de idade, né? Bebês menores de 1 ano podem realizar e até 1 aninho de idade. Crianças maiores são outra manobra. Mas essa é muito importante porque ela salva vidas, certo? E o bebê pode engasgar com alimentos sólidos, o bebê pode engasgar com fluxo de leite muito rápido na boquinha por conta da coordenação do sugar, deglutir, respirar e pela própria imaturidade do sistema digestivo, né, gastrointestinal, porque esofágico, porque aqui nós temos uma válvulazinha que ela pode ficar aberta, né? E esse líquido ele pode voltar. Então uma coisa que é muito importante também, bebê mamou, não deita o bebê na mesma hora. Você coloca o bebê no ombro, que é para ajudar esse leitinho a descer, porque você deitando o bebê, esse leitinho pode voltar e provocar um engasgo. No caso do bebezinho do vídeo, foi um pequeno alimento, né, que ele engasgou ali com alguma coisinha mais sólida e a manobra que a mãe realizou estava certíssima, porque o bebê ficou silencioso, né, ficou em silêncio, então ali já era um alerta para a mãe iniciar a manobra, tá bom? E aí lembrando também que bebezinho só dorme de barriguinha para cima, eu sempre gosto de falar aqui, porque também quando a gente coloca o bebezinho para dormir de barriga para baixo, a gente está apertando a musculatura da respiração do bebê. Então, se por acaso um leitinho voltar, né, ele pode sufocar também com aquele leite, porque aqui ele não expande a barriguinha, né, ela fica apertadinha e o rostinho dele também pode virar para o colchão, fazendo com que esse bebê se sufoque.
A gente sempre deixa de barriguinha para cima, porque se caso o leitinho voltar, ele vai emitir também tosses e ali vai chamar a atenção dos cuidadores. Entendi. Então, o que eu peço é que todos da casa sejam treinados para essas manobras e sempre manter a calma, porque é uma manobra simples que realmente ela salva vidas. E elas são em 2 etapas. A primeira etapa, como eu já mostrei para vocês, você segura aqui o rostinho do bebê em V. Coloca a cabecinha do bebê abaixo do tronco e dá 5 tapinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente, nessa primeira manobra, o bebê pode tossir ou chorar. Isso significa dizer que você forçou a tosse do bebê e que aquele líquido foi expelido e aquele alimento também foi expelido, certo? Se o bebê não emitiu nenhum som, você vira o bebê e faz as 5 compressões também com a cabecinha nesse sentido, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Não emitiu som nem choro, volta novamente. Por que sempre 5? 5 a Sociedade, né, Brasileira de Pediatria e todas aquelas de urgência e emergência, elas fazem essa manobra contando, porque é o tempo que a gente vai ter ali para poder estar forçando a tosse do bebê. E a gente não pode forçar muito também. Entendi. Tá bom? Então é todo um padrão, é como se fosse assim um padrão de salvamento do bebê. E eles colocam essa quantidade para a gente saber como manusear na hora, tá bom? Agora eu quero saber se o Marcelo, que vai ganhar neném daqui a alguns dias praticamente, se ele já tá ligadinho. Tu aprendeu, Marcelo? Foi, vem aqui fazer. Vem cá fazer. Vê se tu aprendeu mesmo. Não pode ser nem muito, com muita força e nem muito fraco. Então, vai lá. Vamos lá. O bebê tá mamando e aí ele começou a engasgar. E a mamãe, desesperada, entregou o bebê pro Marcelo. Primeira coisa que vai fazer, o bebê não tá chorando nem tá tossindo. Ele tá realmente engasgado. É engasgo grave que a gente chama. Pega aqui na bochechinha. Vira o bebê, coloca no antebraço, sempre o bebê no antebraço, para te dar apoio. Tem que encaixar a perninha dele Isso. aqui, né? Cabecinha abaixo do tronco. Ó, a mão não vai ficar no rostinho do bebê. A mãozinha você vai pegar aqui, ó, contanto que não fique na mandíbula do bebê. Mãozinha em V. Certo. Aí você vai descer a cabecinha do bebê, que a cabecinha fique abaixo do tronco. Vai dar assim. Nós temos os ossinhos que são as escápulas, entre as costinhas do bebê. Bem no meio das costinhas do bebê, você vai dar 5 tapinhas, forçando a tosse do bebê. Pode, isso. Não tem que ser com mais força, Marcelo. Mais força. 3, 4, 5. O bebê não chorou, vira o bebê para o outro lado, cabecinha para baixo, 5 compressões, usando o indicador, isso, 2 dedinhos, isso. 1, 2, 3. Tem que ser rápida essa compressãozinha. 1, 2, 3, 4, 5. Não conseguiu ainda, repete o ciclo. Vira o bebê segurando aqui, ó. Imagina um Vzinho na mão e segurando a mandíbula do bebê. As perninhas no antebraço. Corpinho do bebê no antebraço. 5 tapinhas, forçando a tosse do bebê. Isso. Gente, agora imagina isso no desespero. Na hora. Vira, mas é simples, o segredo é manter a calma. Muitas vezes, como eu falei aqui pra vocês, quando a gente está fazendo a primeira manobra, geralmente os bebês, quando a gente força a tosse, eles já emitem algum som. Se não, a gente vira e faz a compressa. 5, 5, tá bom? 5 tapinhas, 5 compressões entre o mamilo do bebê. Sempre lembrando que a cabecinha dela fica abaixo do tronco, tá bom? É aqui, porque assim a gente facilita a saída do objeto, do alimento ou do líquido, certo? Maravilha. Eu adorei entender, porque mesmo não fazendo, mas a gente consegue entender um pouco da manobra. E assim, eu espero muito que você de casa também tenha entendido o quanto que é prático. Eu acho que no momento do desespero, é a questão mesmo de você controlar suas emoções, não ficar nervoso, não ficar nervosa, porque eu acho que é isso que pode atrapalhar. Mas é isso, você tem técnica, né? Virou, encaixou ele aqui no antebraço,
e deu aí Cabecinha para baixo. cabecinha para baixo, inclinada, fez a manobra correta, não deu certo, geralmente sempre dá, né? Mas quando não É dá mais certo, fácil dar porque você força a tosse do bebê. Aí, se não, você vira, mas sempre fazer esse ciclo, tá bom? Primeiro tapinha, depois compressões. São as duas etapas da manobra do desengasgo correta, tá bom? até um ano de idade. Até 1 ano de idade, essa manobra. E aí, você tem que repetir o ciclo até você conseguir fazer esse bebê chorar ou tossir, certo? O bebê chorou ou tossir, pode acalmar o bebê. Maravilha. Gente, é importante você ficar atento a essas dicas. Mais informações, você pode divulgar o seu Instagram, né, pra galera continuar acompanhando. enfa.robertasá, tá bom? Lá eu dou cursos para papais, explico sobre a manobra do desengasgo, sobre a amamentação. E lembrando as mamães que estão amamentando, não deitar o bebê logo após a amamentação e amamentar de uma forma que a cabecinha do bebê fique mais inclinada para cá, porque aí o leitinho vai descendo, não tem o risco de voltar esse leite. Tá Maravilha. E com essas dicas a gente vai para um rápido intervalo comercial. Eu espero muito que você tenha curtido e também continue acompanhando a Roberta nas redes sociais.